Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Apostolado Católico. Eu sou Márterson Castelo Branco, você é o meu convidado a vir comigo estudar a patrística, os pais da igreja, em especial os padres apostólicos, aqueles homens que conviveram na era apostólica, que inclusive conversaram, tiveram contato com os apóstolos. Esse canal é um canal católico, porém, se você não é católico e tem interesse em conhecer um pouco sobre os padres da igreja, sobre os pais da igreja, vem comigo, vamos estudar juntos, vamos aqui ler palavra por palavra com calma, vamos refletir, fazer comentários, vamos aqui ver as exortações, carta por carta, vou comentar também o texto, tudo bem? Vou ler do jeito que está escrito e vou fazer também alguns comentários. Nesse primeiro vídeo, eu queria aqui conversar um pouquinho sobre a história de São Clemente Romano, tudo bem? Já vamos logo começar por quem era São Clemente Romano, tudo bem? O terceiro sucessor de São Pedro. Nós iremos ler aqui uma carta do terceiro sucessor de São Pedro. Olha que interessante. Bem, eu vou te fazer um pedido. Ajuda o Apostolado Católico adquirindo este livro no link que eu vou deixar aqui na descrição, tudo bem? Você ajuda também enviando o link deste conteúdo para os teus colegas, para os teus amigos, para a galera do grupo de oração, da paróquia, os catequistas, para quem você quiser. Eu tenho certeza que o estudo dos pais da igreja vai edificar mais ainda a fé dessas pessoas que você gosta. Então, vem comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de tua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, pedimos também a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria para estar em nosso meio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, vem comigo. Pega aí a tua água, pega aí a tua pipoca e vamos aqui estudar os pais da igreja. Você é católico? Você precisa se aprofundar neste assunto. Adquira o livro no link da descrição. Eu não ganho quase nada, mas pelo menos você adquire o livro, tá bom? Quem era Clemente Romano? Quem era esse homem famoso que nós iremos aqui conhecer? Vamos aqui ler, palavra por palavra, da carta que ele escreveu à comunidade de Coríntios. Tudo bem? Veja, não se trata de uma pergunta retórica. Quem era Clemente Romano? Não se trata de uma pergunta retórica. Realmente existe essa dúvida. Tudo bem? Membro da família imperial, algumas pessoas acham que ele era membro, de uma família importante. Colaborador do apóstolo Paulo, ex-escravo sagrado, bispo pelas mãos de Pedro. Será que foi São Pedro que transformou ele em bispo? Alguns estudiosos vão dizer que sim, tudo bem? Autor da carta aos Hebreus. Veja, quando começa aqui a carta aos Hebreus, ninguém sabe quem foi que escreveu, tá certo? E realmente, não se sabe quem escreveu Hebreus. Olha como a carta começa, ó. Vamos aqui ver, tudo bem? Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. A gente não percebe aqui uma apresentação da carta. Isso abriu espaço para alguns exegetas dizerem que foi São Clemente Romano quem escreveu essa carta. A questão é, foi ou não foi? Bem, a nossa igreja não afirma e nem nega. Logo, nós também não afirmaremos. Márterson, então quer dizer que nós não negaremos? Não, não é assim.
Se a igreja não afirma nem nega, nós não afirmaremos. Tudo bem? A gente deixa que os exegetas se virem aí, quem sabe um dia, né, com os estudos de arqueologia, de filologia, né, estudos mais profundos dos textos antigos, eles acabem descobrindo alguma coisa, tudo bem? Agora, cada dia que passa, vai ficando mais difícil descobrir se foi realmente São Clemente quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas não importa, a carta aos Hebreus é inspirada, amém? Veja, todas essas hipóteses já foram propostas. Desse modo, as informações que temos sobre Clemente Romano vão desde as lendárias até testemunhas fidedignas. Então, quando nós falamos de São Clemente Romano, vão começar a aparecer, inclusive, lendas, tá? Conversas apócrifas, especulações, mas que são realmente especulações. Porém, nós também temos comprovações. Inclusive, Eusébio de Cesareia falou sobre São Clemente. Então, vamos lá. Veja. Segundo o romance siríaco, datado provavelmente dos começos do século III, Clemente teria empreendido uma longa viagem, percorrendo o mundo em busca da verdade. Ao longo dos caminhos, perdeu-se juntamente os traços, as referências de todos os seus parentes, restando só, né? Ou seja, ele ficou só. Foi então que encontrou São Pedro e se tornou seu discípulo. Sucessivamente, reencontrou todos os seus parentes perdidos, donde o título da obra que teria escrito Reconhecimentos. Então existe uma lenda, né? Aqui não estou dizendo que é uma lenda, tá? É um romance que ele escreveu uma obra chamada Reconhecimentos. Depois que ele encontra toda a sua família, visto que ele tinha se perdido. Ele saiu procurando a verdade, procurando Cristo, provavelmente ouviu falar no cristianismo, ouviu falar nos apóstolos, sabia que tinha uma igreja e deve ter ido atrás. Provavelmente se perdeu da família, virou discípulo de São Pedro, foi sagrado bispo e, quem sabe, reencontrou a família e pode ser que isso tenha realmente acontecido. Mas estamos aqui no campo da especulação, tá bom? Segundo as pseudo-clementinas, Clemente era membro da família imperial dos Flávios. Menos fé merece a opinião de John Cássio, de que Clemente era o próprio cônsul Tito Flávio Clemente, sobrinho do imperador Domiciano, executado em 95 e 96. Aqui começam o quê? As especulações, que na verdade quase beiram as fábulas, tá? São Clemente, o imperador. Já pensou? Bem, você que está aqui comigo estudando patrística, faça suas pesquisas e quem sabe você comprova alguma coisa. Bem, por professar a fé cristã, o imperador Tito Flávio Clemente foi morto, tá bom? Continuando. Conjectura-se ainda que Clemente teria sido escravo da família Flávia. Liberto, converteu-se e se pôs a serviço da igreja. Bem, isso aqui é uma especulação. Outros o identificam com um colaborador de Paulo, quando São Paulo vai dizer, aqui em Filipenses 4:3, né? Vou até aqui abrir Filipenses 4:3. Não estava marcada, mas vamos aqui abrir, tá? Filipenses 4:3. Olha o que São Paulo vai dizer, ó. Vamos lá. Vou ler a partir do 2. Exorto Evódia e Sintique a serem unânimes no Senhor. Rogo também a ti, Císigo, fiel companheiro, que lhe prestes auxílio, porque me ajudaram na luta pelo Evangelho, em companhia de Clemente e dos demais auxiliares meus, cujos nomes estão no livro da vida. Olha que interessante. São Paulo cita aqui São Clemente em Filipenses capítulo 4. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma clareza maior de que realmente São Clemente é esse Clemente aqui que Paulo cita, tá certo? A gente vai ver até inclusive pelo conteúdo da carta que São Clemente escreve aos Coríntios. Orígenes tenha sido talvez o primeiro a afirmar que Clemente Romano é o mesmo da lista dos colaboradores de Paulo em Filipenses 4:3. Então, Orígenes vai dizer que realmente São Clemente, santo canonizado, é realmente o Clemente de Filipenses 4:3. Olha quem é que está aqui, ó. Olha quem foi que chegou aqui, ó. O gato da igreja, o gato dos pais da igreja. O gato de Santo Irineu de Leão, que chegou aqui para dar uma ajuda. Ele não para de morder. Ele devia morder Lutero. Ah, é morder. Vai, sai daqui. Tá lá bagunceiro, tá igual Lutero, porque bagunçando tudo. Sai daqui, sai. Você tá igual
o Simão Mago. Vamos continuando. Então, Orígenes vai dizer que realmente esse Clemente é o São Clemente aqui de Filipenses, beleza? Veja, a antiguidade aceitou essa identificação, especialmente porque se apoiava no testemunho de Orígenes e de Eusébio de Cesareia. Ou seja, nós temos aqui Eusébio de Cesareia, provavelmente o maior historiador da igreja primitiva, que realmente também corroborou com Orígenes, dizendo que São Clemente, esse Clemente aqui que nós estamos estudando, o Clemente que escreveu a carta aos Coríntios, tá? Orígenes e Eusébio vão dizer, é o Clemente que ajudou São Paulo. Olha que interessante. Nós estamos aqui, meus irmãos, lidando com o terceiro sucessor de São Pedro em Roma, que ajudou um apóstolo. É por isso que eles são o quê? Os padres apostólicos, porque eles conviveram e ajudaram os apóstolos. Isso aqui é sensacional, cara. É a tua igreja sendo confirmada pela história. É por isso que é muito bom ser católico. Quando eu comecei a estudar a patrística, meu irmão, eu percebi, rapaz, quem dera se isso me fosse apresentado mais cedo. Enfim, vamos lá. Continuando. Olha aqui o que é que vai dizer Eusébio de Cesareia. Anacleto tinha sido bispo da igreja dos romanos durante 12 anos. Foi substituído por Clemente, que o apóstolo, em sua carta aos Filipenses, declara ter sido seu colaborador. Então veja, Eusébio está também descrevendo a sucessão apostólica em Roma. Lembrando que todo bispo de Roma é o Papa, sempre será o Papa. O Papa nada mais é do que o bispo de Roma. E Anacleto foi bispo de Roma. Clemente também, tá bom? Continuando. Essa citação que eu acabei de ler aqui foi uma citação de Eusébio de Cesareia, tudo bem? Foi Eusébio ou foi Eusébio, tudo bem? Eusébio, vamos lá. É o História Eclesiástica, tá? É porque eu vi aqui HE e acabei fazendo uma referência ao Adversus Heres de Santo Irineu de Leão. Mas é o História Eclesiástica, livro 3, capítulo 15. São Jerônimo, sempre nas pegadas de Eusébio, repete, a estes, isto é, aos virgens de ambos os sexos, escreve uma carta Clemente, sucessor de Pedro apóstolo, e de quem Paulo faz menção em quase todo seu discurso e entreteceu sobre a pureza da virgindade. Então aqui é São Jerônimo falando de Clemente também, tá? Agora, presta atenção na coisa que eu vou falar. Algumas pessoas leem isso aqui, que Clemente foi sucessor de Pedro, e dizem, tá vendo como a patrística tá errada? A patrística fala que Clemente foi sucessor de Pedro, e é mentira, porque Clemente sucedeu Anacleto e não Pedro. Ora, isso não tem nada a ver. Se eu disser que o Papa Francisco é sucessor de Pedro, é a mesma coisa, eu estou certo. Para ser sucessor, não necessariamente precisa vir logo após ele. Só precisa estar na linha sucessória do Papa, do primeiro Papa, que foi São Pedro. Amém? Veja, Santo Irineu de Leão, por sua vez, recolhe uma informação de que Clemente teria sido o terceiro sucessor de Pedro no episcopado em Roma, né? São Irineu, no Contra as Heresias, ele realmente vai falar isso, tudo bem? Vamos lá. Ele vai dizer que São Clemente conheceu São Pedro em Roma. Tertuliano acredita que Clemente teria sido consagrado pelo próprio Pedro, mas teria renunciado em favor de Lino e só assumiu o episcopado depois da morte de Anacleto. Contudo, os críticos modernos não veem razões para se dar créditos a essas afirmações. Aqui nós temos uma afirmação, tá? Que Tertuliano vai dizer que São Clemente, que virou Papa e renunciou, tá certo? Como vai dizer aqui o livro. É uma coisa que fica bem como uma dúvida, é duvidoso, tá certo? Será que ele foi o autor da carta aos Hebreus? Bem, tentando responder quem seria autor da carta aos Hebreus, se Paulo, Lucas ou Clemente, visto que Lucas era historiador, tá? E parece que o texto de Hebreus, os primeiros versículos de Hebreus, parece que foi escrito por alguém que estudou história. Que ele começa descrevendo aquilo que aconteceu no passado e depois começa a narrar aquilo que estava acontecendo
no presente. Ou seja, parece alguém que tinha uma capacidade de analisar a história. Por isso que algumas pessoas também acharam que foi São Lucas, tá? Então, algumas pessoas dizem que foi Paulo, Lucas ou Clemente. Orígenes diz o seguinte: se tivesse que dar a minha opinião, diria que o fundo ou os pensamentos são certamente do apóstolo Paulo, tá bom? Porém, o estilo e a composição de alguém que consignava as recordações apostólicas e que apostilara, por assim dizer, o dito pelo mestre. Pois bem, a história que chegou até nós, isso aqui é Orígenes narrando, a história que chegou até nós é dupla. Uns dizem que a escreveu Clemente e que foi bispo dos romanos, ou seja, papa, outros que Lucas, o autor do Evangelho e de Atos. Então, fecha aqui aspas. Então, olha que interessante. Orígenes, tá? Foi Orígenes? Peço perdão. Orígenes vai dizer, olha, eu acho que foi São Paulo, mas parece que foi Clemente. Porém, outros dizem que foi Lucas. Se, meu amigo, se Orígenes, que estava lá no início da igreja, tem essa dúvida, imagina eu. É por isso que eu não especulo, tá? Você nunca vai me encontrar dizendo que foi Orígenes, que foi Paulo, que foi Pedro, que foi Clemente, que foi... Cara, a igreja, Bento XVI não especulou sobre isso. Garrigou Lagrange não especulou sobre isso. Outros teólogos famosos não especularam sobre isso. Não vai ser eu quem vou especular. Orígenes está aqui com dor de cabeça, um pai da igreja que também está cheio de dúvidas, imagina eu. Peço perdão pela minha tosse. Estou me curando de uma tosse. Enumerando todos os seguidores dos apóstolos na tarefa de evangelizar, Eusébio retém apenas 2 nomes que se avantajavam entre tantos ilustres. Lembrando que nós estamos aqui lendo apenas uma introdução. Não estou ainda lendo a carta de São Clemente, tá bom? Então, vamos com calma. Então, enumerando todos os seguidores dos apóstolos na tarefa de evangelizar, Eusébio retém apenas 2 nomes que se avantajavam entre tantos ilustres. Olha o que Eusébio vai dizer. Entre os que brilhavam naquele tempo, um número elevado de discípulos, é-nos impossível enumerar e citar por seus nomes todos os que então, desde a primeira sucessão dos apóstolos, tornaram-se pastores ou evangelistas. Perceba que Eusébio também cita a sucessão apostólica. Então perceba que esse negócio de sucessão apostólica é lá dos primeiros séculos. Beleza? Continuando, Eusébio. Tais são, sem dúvida, Inácio nas cartas que indicamos e Clemente na carta recebida por todos, que endureceu em nome da igreja dos romanos a igreja dos coríntios. Veja, essa carta que daqui a pouquinho nós iremos ler, de São Clemente, era conhecido por Eusébio, até porque a carta foi escrita antes de Eusébio escrever o História Eclesiástica, tá bom? Então, o Eusébio, ele vai dizer que São Clemente endureceu da igreja de Roma em relação à igreja de Corinto. É interessante como a gente vai ver o bispo de Roma corrigindo outra diocese. O bispo de Roma corrigindo outra comunidade. Enquanto algumas pessoas têm mania de dizer que, não, as igrejas primitivas eram cada um era uma coisa distinta da outra. Não eram. Todas obedeciam Roma. Todas obedeciam o bispo de Roma. E nós iremos ver que o bispo de Roma, Clemente, mandou um zap para a igreja de Corinto, mandando eles tomarem vergonha na cara, com outras palavras, até mais pesadas, tá? Esqueci de falar. Os tradutores da patrística, eles maneiraram em algumas palavras ditas pelos pais da igreja, tá bom? Da mesma forma que os tradutores do Antigo Testamento, eles maneiraram para que não escandalizassem tanto algumas palavras hebraicas do Antigo Testamento. Porque tem coisa no hebraico, meu irmão, que se eu for falar aqui o vídeo até cai, tá bom? Tem coisa no hebraico que lá no original, lá nos códex, que se você ler, você fica pasmo. Cara, como que o agiógrafo escreveu isso? Pesado, tá bom? Então vamos continuando.
Continua Eusébio. Nesta carta, expõe muitas ideias tiradas da carta aos Hebreus e emprega com fórmulas próprias que dela toma. Veja, Eusébio está dizendo, isso aqui é Eusébio, tá? Historiador, perceba. Eusébio era um historiador. Eusébio está dizendo o seguinte, olha, quando eu leio a carta que Clemente enviou aos Coríntios e leio Hebreus, eu percebo que eu, como historiador, eu percebo que o texto se parece. Vou repetir, ó. Nesta carta, expõe muitas ideias tiradas da carta aos Hebreus e emprega com fórmulas próprias que dela toma. Ou seja, veja, Eusébio não está dizendo que Clemente escreveu Hebreus. Ele está dizendo que muitas coisas que Clemente fala na carta aos Coríntios estão lá em Hebreus. Podemos tirar então a dedução de que Clemente escreveu Hebreus? Não. Simplesmente pode ser que Clemente tenha conhecido a carta aos Hebreus. Ele leu, e quando ele escreve a carta dele, ele escreve de acordo com Hebreus também. Tá? Se ele realmente fosse um bispo, um papa da igreja, como nós acreditamos que ele era, ele conhecia praticamente ali todo o Novo Testamento. Tá bom? Ele com certeza era um homem estudioso. Eusébio faz essa citação em Contra as Heresias, livro 3, parágrafo 37 e 38. Na sequência, Eusébio afirma, olha o que é que Eusébio vai falar. Paulo dirigiu-se aos hebreus na sua língua materna. Sua carta foi traduzida pelo evangelista Lucas, segundo uns e segundo outros por Clemente. Das duas hipóteses, esta pareceria bem mais verdadeira. De uma parte, a epístola de Clemente e a epístola aos Hebreus conservam a mesma característica de estilo, e de outra parte, os pensamentos nos dois escritos têm um parentesco próximo. Se de um lado, nada pode ser afirmado com segurança, o parentesco pode, por outro lado, ser observado em textos como esse. Por exemplo, olha o que é que Eusébio vai citar aqui, ó, abre aspas. Caríssimos, este é o caminho no qual encontramos a nossa salvação. Jesus Cristo, o sumo sacerdote de nossas ofertas, o protetor e o auxílio da nossa fraqueza. Por meio dele, fixamos nosso olhar nas alturas dos céus, por meio dele contemplamos como em espelho sua face imaculada e incomparável. Por meio dele, abriram-se os olhos do nosso coração. Mediante ele, nossa mente obtusa e obscura refloresce para a luz. Mediante ele, o Senhor quis fazer-nos experimentar o conhecimento imortal. De fato, ele, sendo o resplendor de sua majestade, é tanto superior aos anjos quanto o nome que herdou é mais excelente. Assim está escrito, ele fez dos ventos os seus mensageiros e da chama de fogo os seus servidores. Tá? Então veja. Estamos vendo aqui, primeiro vimos que Orígenes estava com dúvida, quem escreveu Hebreus, e agora nós estamos vendo aqui que Eusébio percebe que existem duas possibilidades, tanto Clemente como São Paulo, tá? Só que Eusébio tem muito mais tendência a acreditar que foi São Paulo quem escreveu a carta aos Hebreus. Repito, não sei. Ainda bem que eu não estava lá. Por causa desse parentesco, e porque sua carta revela, pelo conteúdo e pela forma, um conhecimento amplo do Antigo Testamento, julgou-se que Clemente seria de origem judaica. Ou seja, leram a carta aos Hebreus, né? E leram a carta de São Clemente aos Coríntios e perceberam que tem muito hebraísmo, tem muito pensamento judaico nos escritos de Clemente. Logo, ele tem origem judaica. Tem provas? As abundantes citações, algumas longas, transcrevendo passagens dos Salmos, de Isaías, de Jó, dos sapienciais, denotam um bom domínio das escrituras
do Antigo Testamento. Beleza? Frases, paralelismos, hebraísmos, empregados com frequência, pleiteiam esta hipótese. Os apócrifos judaicos também são citados. Assunção de Moisés, apócrifo de Ezequiel. Perceba que existe um argumento que Clemente tem origem judaica, hebreia. E o autor aqui deste livro, dessa introdução, ele cita algumas provas, tá? Muitos hebraísmos, muitas citações que somente existem no judaísmo, citações, inclusive, de apócrifos do Antigo Testamento, como a Assunção de Moisés e o apócrifo de Ezequiel. Ora, para o cara dominar isso aqui, ele realmente precisa ser um profundo conhecedor do judaísmo antigo, tá? Do judaísmo pré-Cristo. Por isso diz Le Breton. Não sei quem é. Ainda bem. A contemplação habitual da obra criadora, a paternidade divina concebida como a relação que religa o demiurgo às suas criaturas melhor que como um laço íntimo nascido da adoção divina, era este o quadro tradicional do pensamento religioso dos judeus. Clemente o recebe e o respeita. Então, Clemente não contrariou aquilo que ele recebeu de teologia do judaísmo, claro, escrevendo de acordo com a nova aliança. Ele era um cristão, tá bom? Só que, vamos aqui entender uma coisa. No cristianismo primitivo, o cristão não judaizava, mas o cristão tinha raízes judaicas. Santo Inácio vai dizer, é impossível ser cristão e judaizar. Ou seja, é impossível ser cristão e querer viver a lei mosaica. Mas, no cristianismo primitivo, os pais da igreja, alguns deles, e inclusive os cristãos, tinham toda a influência porque muitos vieram do judaísmo. Tá bom? Continuando. Percebe como sua formação fundamental está vazada no Antigo Testamento. Então, esse livro da patrística, esse livro aqui, essa introdução à patrística fala que a formação de São Clemente era muito baseada no Antigo Testamento. Tá bom? Continuando. Para advertir aos coríntios das consequências de sua sedição, faz desfilar ante seus olhos figuras e personagens do Antigo Testamento. Invoca os exemplos do Antigo Testamento e os vai desfilando em passagens mais importantes, próprias para reconduzi-las à paz, à concórdia, à humildade e à obediência. De fato, Clemente parece depender estreitamente do judaísmo helenístico. Tá? Destacam-se ainda em sua carta empréstimos ou citações de Eurípedes, de Sófocles, que é um poeta trágico dos gregos. Por outro lado, a ausência de toda a alusão aos problemas judaicos, nenhuma discussão sobre o legalismo judaico, sábado, circuncisão, são os principais argumentos contra a sua origem judaica. Então veja, algumas pessoas dizem o seguinte, olha, ele tinha origem judaica, Clemente, porque citava muitas coisas do Antigo Testamento. Porém, eu acho que ele não tinha origem judaica, porque ele ignora sábado e circuncisão. Problema judaicos. Vou dar a minha opinião, tá? Ele realmente poderia ter origem judaica. E por que ele não cita os problemas judaicos de sábado ou circuncisão? Porque o Concílio de Jerusalém resolveu. E na época dele, alguns anos após o concílio, esses problemas já não existiam. Minha opinião só. Então, pode ser sim que São Clemente ele tenha sim origem judaica. Tudo bem? Como a maioria dos cristãos primitivos. Show de bola? Próximo vídeo, nós iremos continuar aqui falando sobre São Clemente Romano. Até nós entrarmos realmente na primeira carta de São Clemente aos Coríntios. Quer ajudar o apostolado? Se inscreve no canal,
ativa as notificações, compra este livro no link que eu vou deixar aí para você. E vamos ler comigo a patrística? Eu aqui com o meu livro, cheiroso, e você aí com o seu livro, Os Padres Apostólicos. Se Deus quiser, depois nós iremos estudar os Padres Apologistas. Aí o bicho vai pegar, meu irmão. Tô muito empolgado. Né? Sempre tive essa vontade de fazer aqui esse projeto pra gente estudar os pais da igreja. Passo a passo. Paulada por paulada. Inclusive na gente, hein? Calma! Os pais da igreja, eles deram muita paulada nos hereges. Se você ler aqui algumas coisas, a paulada é em você também, viu? Principalmente em você que persegue bispo, que fala mal de papa, que não serve na igreja, tá bom? Você que não vive a unidade, você que não lê as escrituras, você que não busca os sacramentos, calma que os pais da igreja vai te pegar. Tá bom? Fica de boa, fica de boa. Fique com Deus e com Nossa Senhora. E eu vou aqui aquietar um pouco o meu gato. Chaves, vem cá. Vem cá, macho. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui na câmera. Vem. Vem cá. Vem não. Parece que o gato Santo de Leão tá estressado. Tchau.